Fala galera, tudo bem? Então, hoje é o dia 3 do nosso agêntico, né? Nosso software agêntico, que nós estamos fazendo, né, para enviar newsletters, né? O nosso software agêntico ele vai varrer, né, notícias, né, referente ao que nós cadastramos, né, no front-end. E o Tavili, né, ele vai agir como um navegador que vai buscar essas notícias, né, e vai levar para o Google Gemini tratar e poder é, gerar o resultado para a gente de uma forma mais organizada e bonitinha, né? Então, ou seja, hoje nós vamos configurar o Tavili mais o Google Gemini, né? O Tavili é esse cara aqui, né? O que ele faz, né? Ele faz uma busca na internet voltada para se conectar com agentes de IA, com Google Gemini, com ChatGPT e tal, né? Aí você criando uma conta, você tem direito a 1.000 créditos, né? E uma chave de API Key que aí nós já configuramos, né? Na primeira e na segunda aula lá no nosso arquivo .env da aplicação, né? Então, se nós olharmos aqui no nosso arquivo .env, nós já temos aqui a, a Tavili API, certo? Então, nós temos 1.000 créditos aqui, que dá para fazer bastante coisa, né? E já teremos também instalado esse Tavili aqui na nossa aplicação. É, Tavili Core, tá aqui, né? Então, beleza. Então, recapitulando o que nós fizemos, né? Nós criamos uma rota de API, né? Que tem aqui um tratamento, né? Dos campos, né? Usando o ZOD pro lado do servidor. Fizemos uma requisição POST, né? E enviamos isso para o nosso Prisma, né? Fizemos um upsert. O upsert, na verdade, ele poderia ser um create, poderia, mas o upsert ele funciona também como um put, porque ele verifica se o e-mail existe, mas ele verifica se os outros campos têm algum campo diferente, e daí ele faz um update, né? Então, isso aqui já elimina um possível, mais uma rota de put, né? Mas enfim, então nós criamos, né, a UI, né, que é a nossa UI aqui, né, o nosso front-end, nós já criamos ele. Criamos o banco de dados, né, na primeira aula. Estamos salvando desse formulário no MongoDB, na segunda aula. E hoje nós vamos configurar a busca das notícias, né. Então, bora lá. É, eu tenho um prompt aqui, né, que eu criei também já. Esse prompt ele vai criar aqui na nossa pastinha lib, né? Vou até colocá-la aqui. Ele vai criar uma função assíncrona chamada runDiscovery, que vai receber o país e os temas, né, do usuário, né? Ele vai receber o país e os temas dos usuários para buscar notícias recentes sobre esses temas específicos e vai retornar um resultado dos resumos, né? Então vamos lá. Então vamos criar esse cara aqui. Tá pensando aqui, tá criando, né? Aí já começou a criar, né? Accept changes. Aqui é Tavili API Key, é como que está no nosso env. Tá com o Tavili API Key, perfeito.
Perfeito, né? Então ele criou, né? Ele importou aqui o Tavily, ele fez uma função assíncrona que nós pedimos de Run Discovery, né? Ele verifica se existe API key, se não existe ele vai retornar um erro, né? Então ele criou aqui uma instância de Tavily com a API key, né? Ele faz uma query, né? Com last news about topic join e o país, né? E ele tenta, né? Com a resposta, se tiver tudo certo, né? Se tiver alguma coisa, ele vai retornar, né? 5 resultados, né? Ele vai usar o tipo de busca avançada nos últimos 3 dias da categoria de tópicos de notícias, né? E o máximo de 5 resultados. Beleza, como a gente testa isso? Eu vou pedir para ele criar uma rota de teste para podermos ver o resultado. Localmente. Né? Só para a gente debugar, né? Eu vou pedir para ele criar uma rotinha que vai chamar esse serviço do Tavily. Aqui ele já deu uma URL, né? Ó. Então o que ele falou aqui? Eu vou até colocar aqui para ficar mais fácil de a gente ler. Né? Ó, dentro da localhost 3000, que é a nossa rota, né? Ele criou aqui o test discovery dentro da nossa pasta API, né? Test discovery, tem uma rota aqui. Aí ele falou, né? Pra gente passar o país, colocar aqui, ele colocou Estados Unidos, os tópicos cripto e finanças, né? Aqui eu vou mudar para BR e vou colocar AI e tecnologia, né? Vou pegar esse cara aqui. A gente pode pesquisar diretamente aqui no navegador, porque como é uma rota GET, né? Aí ele retornou aqui um JSON, né? O título, a URL, né? O content, né? E todas essas coisinhas aqui. Então ele já está trazendo as notícias, né? Do que a gente pediu para pesquisar, né? Sobre tecnologia e inteligência artificial, né? Então ele traz coisas do Brasil, né? Ó, tá vendo, ó? TCS, Open Google Cloud Gemini Experience Center em São Paulo. Então, são notícias que estão rolando pelo mundo que tem a ver com o Brasil. Então, a nossa lógica está funcionando, né? Perfeito. Agora nós precisamos entregar isso com o Google Gemini, né? Agora eu vou pedir para ele aqui, né, dentro do Tavily mesmo, dentro de lib, na verdade, gerar tem um outro prompt, né, que eu vou pedir para ele atuar como um editor de newsletter, né, com os dados brutos que vem desse retorno, né, estruturado pelo usuário, com tom de profissional e inovador, e retorna o conteúdo pronto para ser inserido no template MJML. Então, isso aqui é o nosso prompt, né? E eu vou pedir para ele utilizar o Google Gemini para fazer isso. Para fazer esse prompt. Perceba que nós estamos vibe codando, né? Nós estamos vibe codando, né? Mas verificando o que o código faz, lendo o que o código faz, e não apenas gerando código, né? E isso é uma coisa que difere um programador
para um programador que usa o IA, né? A IA gera código muito bem, mas não dá para se usar sem ser assistido. Isso é uma coisa muito importante que tem que fazer. Né? Então, beleza. Aqui ele criou, né, um, uma lib, né, Gemini, né? O que essa lib faz? Ele cria uma instância da lib, né? Aqui eu preciso mudar para Gemini 2.5. Essa lib ela tipo, praticamente ela instancia o framework da Google Generate AI, né? Ele cria uma função assíncrona, né? Que ele recebe aqui os tópicos, né? Os news data, né? Que vem lá do nosso Tavily, e a linguagem, né? Ele utiliza o model Google Gemini 2.5, né? Ele tem um prompt, né? Com tudo aquilo que está vindo lá do Tavily, que nós digitamos, né? E aí ele pega e trabalha todo esse código para remover, né? Toda a sujeira que vem de Markdown e tal, né? Aí se tiver tudo ok, né? Ele vai retornar. Ele também já criou pra gente, né? Uma rota de teste, né? Chamada Test Generation, né? Essa rota ela vai, né, receber alguns parâmetros aqui, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Essa rota é a Test Generation, que está aqui na nossa API. Ela vai receber os tópicos de React, Node.js e a linguagem é em PTBR. Né? Então, a gente pode testar isso aqui agora. Né? E vamos testar aqui no nosso Google Chrome. Porque como é um método GET, né, pode testar no Google Chrome. Ele demora um pouquinho, né? Perfeito, ele gerou aqui. Né? Então, ó, tem um Generate Content, tendências globais, cibersegurança e tal. Né? Então, nossa Google Gemini já está funcionando. Então, a gente tem aqui o Country Brasil, os tópicos e a linguagem. Então, ele já gerou aqui, né, um conteúdo. Né? Ele veio meio feinho, assim, com quebra de linha e tal, mas isso vai ser formatado, né, na hora que a gente colocar isso no MJML, né. Então, é praticamente isso, né. Nós já fizemos as duas configurações, né, do Google Gemini e também do Tavily, né. Então, recapitulando, né, nós temos duas funções aqui auxiliares, né, de duas bibliotecas, né. Uma ele busca, né, os tópicos e o país, né, que a gente cadastrou lá no nosso MongoDB. Ainda não tem essa integração feita, né, mas ele vai fazer, né. E temos também já uma lib do Google Gemini, né, que recebe esses dados. Então, na nossa próxima aula nós vamos conectar esse Gemini com o Tavily e com o MongoDB. Então, né, vai ter um serviço, né, que eu vou criar, que ele vai verificar os usuários que tem no nosso banco de dados, né, as preferências deles, vai varrer um por um, vai trazer as notícias para o Tavily, né, de cada usuário, e o Google Gemini vai tratar para cada usuário as preferências que ele gerou no Prisma. Né? Então, a nossa base, né, de inteligência está pronta. Né? Então, na próxima aula, nós vamos conectar todos esses serviços. E caso tenha dúvida, alguma coisa, pode chamar lá no post do DevTool, que está no link da descrição do vídeo, que lá nos comentários vai ser nosso FAQ. Beleza?
Obrigado, pessoal, e até amanhã.